Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição dessa quinta-feira, 6 de março de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. No tempo, a gente continua monitorando onda de calor no centro-sul do Brasil, que já tem data para acabar, porque a partir do final de semana nós temos a chegada de uma frente fria também lá no sul do Brasil, então a gente vai ter esse alívio também quando a gente considera as temperaturas. E no centro-norte do Brasil, nosso destaque continua sendo esse alerta de chuvas intensas, principalmente lá no estado do Maranhão. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar essas informações. E no dinheiro, a gente está acompanhando a movimentação da soja lá na Bolsa de Chicago. Nesse instante, o mercado subindo quase 1% lá na CBOT. Daqui a pouquinho tem Vlamir Brandalize para trazer essas informações, o comportamento dos preços, os valores dos prêmios, e também a gente vai falar sobre o mercado do milho aqui no T&D. E além disso, a gente está acompanhando essa queda do café lá na Bolsa de Nova York, que nesse instante a gente tem o primeiro vencimento caindo mais de 4%. Daqui a pouquinho também tem Bruno Labs para a gente entender essa movimentação. Bom, mas para a gente iniciar muito bem a edição dessa quinta-feira, já quero chamar aqui a nossa bandeira, essa bandeira que é tão importante e representa todos os produtores rurais do nosso Brasil que estão no campo produzindo alimentos, e com essa mensagem que nós acreditamos aqui no Tempo e Dinheiro que o Brasil vencerá com a força do agronegócio brasileiro e dos nossos produtores rurais. Bom, vamos à nossa vinheta, porque o Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira está no ar. Começamos a edição de hoje já com os destaques dos nossos analistas. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro! Mercadão lá em Chicago tentando sustentar os $10, aparentemente começando a criar forças aí nessa base de suporte. Um olho está no questão da colheita no Brasil, da safra da Argentina, mas ainda um olho grande em cima da guerra comercial. Com isso, prêmios do Brasil seguem fortes. Já vamos comentar a situação aí. E mercado interno vai tentando manter as cotações. Poucas novidades nas cotações em reais. Já comentaremos tudo isso aí no Tempo e Dinheiro. E plantio do milho vai correndo. Ainda falta plantar mais de 1,5 milhão de hectares de milho. Será que não vai atrasar muito? Até daqui a pouco no Tempo e Dinheiro. Produtor, fica de olho no sorgo, alternativa boa aí para esse ano. E vamos ao nosso destaque, que continua sendo a volta da chuva aqui no sul depois do dia 10, e também no sudeste, centro-oeste, mesmo no nordeste, parte também depois do dia, ali para o dia 12 e 13. Entre 10 e 13 começa a mudança, e a onda de calor encerra aqui no sul a partir de domingo. Detalhes na previsão. Bom, o mercado do boi gordo segue nessa semana mais curta do mês de março, observando exportações, embargo de exportações à China e também um mercado que está patinando. É certo que de olho no recebimento de salários, mas a grana está curta no bolso do consumidor aqui no Brasil. Cotações apresentam queda no mercado futuro, no mercado físico. Bom, e antes de chamar Sérgio Braga, eu queria fazer um convite para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Já temos o número na tela, é só você enviar uma mensagem para 19 99813 2915.
Participando do Clube do TID, você terá acesso a análises exclusivas, os valores dos prêmios também atualizados, as cotações em tempo real, notícias de clima, conteúdos exclusivos para que você, produtor, consiga tomar a melhor decisão aí dentro da sua propriedade rural. Então, de novo, o número na tela, envie uma mensagem para a gente, 19 99813 2915. São 7 dias grátis que você pode participar conosco lá no Clube do Tempo e Dinheiro, ter essas informações aí na palma da sua mão. E outra coisa que é importante a gente reforçar aqui também, que quem é assinante do TID tem acesso exclusivo no site oficial, né? Tempo e Dinheiro Oficial, você tem acesso também a conteúdos exclusivos. Então, assim, são muitas informações para você, produtor rural. Não deixe de participar conosco e nós te esperamos lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Bom, e agora sim, vamos ao primeiro destaque de hoje, gente. Temos aí, ó, Folha de São Paulo, destacando que São Paulo tem temperatura acima dos 30 graus Celsius até domingo, dia 9. Para confirmar essa informação e como é que está o clima em São Paulo, já quero chamar Sérgio Braga. Boa tarde, Braga. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira. Tá quente, Fernanda, tá muito quente em São Paulo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 30 graus marcando os termômetros aqui na capital paulista nesse momento. Céu ainda bem limpinho, sem expectativa de chuva no finalzinho da tarde. Assim tem sido nos últimos dias. De qualquer forma, a temperatura tem aí batido recordes, inclusive no último domingo chegou a quase 35 graus. Pelo menos a sensação térmica bem acima dessa medição, né? De qualquer forma, muito calor esta quinta-feira à tarde em São Paulo. Mas vamos acompanhar, vamos aproveitar, vamos ao mercado, acompanhar todos os detalhes do que acontece em Chicago, também em Nova York. Vamos começar pela soja, que voltou ao patamar dos 10 dólares, 22,87. Em Chicago, sobe 1,07%. Milho negociado com alta de 1,29% a 4 dólares, 61,90. Trigo vem em alta de 0,75%, bate os 5 dólares, 52,87. Em Nova York, o café devolve depois da alta de ontem, 390,60 ou 3 dólares 90,60 por libra-peso, recua 4,74%. Não aparece Nova York, aliás, está aí na tela, mas não aparece Londres, a 5.565 dólares por tonelada, tem queda de 1,35% nesse momento. Café recuou em Londres, café recuou em Nova York, na B3 também. Açúcar negociado com queda de 1,48% a 17,93. Algodão 65,24, 2,5 de alta. Petróleo 65,97, 0,51 de alta. Ouro a 2.919 dólares e 10 por onça Troy, recua 0,24%. Vamos dar uma olhadinha também no mercado cambial. O dólar segue a R$ 5,75 mais 60, ligeira alta de 0,29%, mas tem recuado diante de outras moedas também diante do real. Alta nesse momento. Quanto ao índice Bovespa, ações negociadas na B3, alta de 0,68% a 123.878 pontos. Vamos também a soja, vencimento mais curto, está em maio a 10 dólares 21,13, confirmando a alta de 0,90%. Também tem o café. Café negociado em Nova York, 2,23%. Aí tem a 400 ou 4 dólares e 80. Tem um delay, aliás, está parado, né? Esse café deu uma travadinha, e travada boa, porque recua bem mais nesse momento, só para ter uma ideia. Nova York tem o café negociado a 390,75. Portanto, tem um delay de vários minutos. Às 8h37, quando parou, travou, portanto, o café, mas está aí, repetindo, 390,83, 4,66 de queda. Quanto ao mercado do boi gordo, hoje 19 praças seguiram em queda, segundo a Scott Consultoria, apenas uma entre 32 apresentou alta. Lá na B3, o que a gente observa agora, alta, ao contrário das cotações de ontem, o mercado seguiu em queda, hoje voltou ao patamar dos R$ 300, o vencimento mais curto, R$ 301,80
Para março, 1,09% de alta. O abril, 298,10, 0,69 de alta. Maio, 298,15, 0,73 de alta. Com as negociações de ontem, indicador a 309,70, acumulou a queda de 0,40% nessa primeira semana mais curta do mês de março. Mercado físico, temos aí 4 praças, 305,50 a prazo, boi comum já descontado, São Paulo, Barretos, Araçatuba. Goiânia, 280,50, região sul de Goiás, 282,50 por arroba prazo. Dourados, 295,50 também na prazo. Bom, daqui a pouco mais informações, direto do CPEA, e também informações do mercado nesta tarde de quinta-feira. Fernanda Custódio. Obrigada, Sérgio. Daqui a pouquinho a gente volta com você. Enquanto isso, nós vamos ao nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro. Trigo CPEA, preços retomam níveis de setembro de 2024. Arroz, com queda de 10,6% em média, cai para o menor nível em 19 meses. Algodão, queda de braço entre agentes mantém negócios restritos no spot. Açúcar CPEA, vendas internas perdem vantagem sobre as externas. Citros, baixa qualidade e queda externa pressionam o valor pago pela indústria. Bom, e nós também estamos de olho nas informações de política, economia, o que está acontecendo aqui no Brasil e também no mundo, então vamos acompanhar agora. Da Folha de São Paulo, o governo calcula a perda de quase 1,3 trilhões de reais com renegociação de dívidas dos estados. O jornal Globo, Transparência Internacional cita a decisão de Toffoli sobre Lava Jato ao relatar desmonte de combate à corrupção na OEA. Lula conta com pacote de crédito para recuperar popularidade, mas pode colher inflação, segundo o jornal o Globo. Da Folha de São Paulo, Caixa paga nesta quinta-feira a FGTS para demitidos que aderiram ao saque aniversário. Também da Folha de São Paulo, o novo saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço vai cobrir saldo negativo e dívida de cheque especial. Na Gazeta do Povo, mercado mantém projeção de inflação em 5,65% para 2025. Correio do Povo, desembolso do Plano Safra tem recuo de 19,57%. Do jornal Zero Hora, cenário de chuva irregular e temperatura alta deve continuar até maio, e produtores do Rio Grande do Sul estimam grandes perdas no campo. Bom, inclusive daqui a pouquinho tem Antônio da Luz participando conosco para falar sobre crédito e também sobre essa questão de endividamento dos produtores lá no Rio Grande do Sul. Bom, mas aqui é tempo e dinheiro e agora nós vamos falar sobre tempo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Vamos ao nosso primeiro destaque aqui no Bloco do Tempo. A gente tem uma informação falando de onda de calor e tempestades seguem atingindo o Brasil nessa quinta-feira. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar essas informações. Também temos outro destaque falando do aumento das precipitações, colocando então Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Roraima e Amapá em alerta nesta quinta-feira. Além disso, temos o INMET aqui falando de onda de calor em áreas do centro-sul do país, persiste até sábado, dia 8, porque a partir do dia 9 a gente tem a chegada de uma nova frente fria, trazendo um alívio também para as temperaturas e também chuvas, então a gente está de olho nessa informação aqui no Tempo e Dinheiro. E a revista Oeste aqui destacando que um ciclone extratropical impulsiona frente fria e derruba as temperaturas. Bom, vamos entender um pouquinho dessa precipitação aí, porque nós temos mapa agora aí na tela já para vocês com alerta, né, com os alertas do INMET para hoje, para essa quinta-feira. No sul do Brasil, nosso destaque aí
Tanto o vermelho quanto o laranja é onda de calor, então esse é o destaque do INMET para essa região e esse alerta também. Enquanto isso, no centro-norte do Brasil, o alerta, tanto o laranja quanto o amarelo, são de chuvas intensas. E aí a gente já chamou a atenção no início da edição de hoje para o estado do Maranhão, que mais um dia deve ter chuvas volumosas também. E o INMET já falando que em algumas localidades pode chover até 100 milímetros lá no estado do Maranhão. Bom, temos uma outra informação também de mapa de precipitação para os próximos dias aqui. A gente tem a primeira imagem, então, de chuvas aí do dia 3 ao dia 11 de março, conforme a gente está observando aí no mapa nesse instante, e as chuvas ainda muito concentradas ali no centro-norte do Brasil. As informações são do Forecast, tá, gente? Então, nós temos ainda chuvas muito concentradas no centro-norte do Brasil. Enquanto isso, nessa primeira semana aqui de 3 a 11 de março, na região sul e região sudeste, esse volume de chuvas ainda é muito baixo. Nós também temos um outro mapa, aí já na tela para vocês, com essas chuvas de 11 a 19 de março. E aí, conforme o Ronaldo Coutinho já adiantou aqui para a gente no Tempo e Dinheiro também, a partir ali da segunda quinzena do mês de março, a gente tem uma mudança nesse padrão climático, mais chuvas para a região sul do Brasil, para a região sudeste também, que está bastante seca, mas a gente ainda vai acompanhar algumas chuvas no centro-norte do Brasil. O que chama a atenção e é nosso destaque também ali, divisa entre Bahia e o estado de Minas Gerais ainda continua com poucas chuvas. É um padrão climático que a gente já vem acompanhando também nos últimos dias. Bom, mas vamos acompanhar o que está acontecendo exatamente agora com a nossa imagem de satélite do NOAA. A gente tem então chuvas ainda mais concentradas no centro-norte do Brasil. Reparem as chuvas volumosas no estado do Maranhão. Em contrapartida, boa parte da região sudeste e região sul do Brasil sem essa precipitação, e o nosso destaque para essas duas regiões continua sendo a onda de calor. Bom, mas agora a gente vai acompanhar como é que ficam essas chuvas também para os próximos dias, então vamos ver. Chuvas previstas para os próximos dias, do dia 7 ao dia 13 de março. Conforme a gente acompanha no mapa, nós ainda teremos chuvas concentradas no centro-norte do Brasil. Destaque ali para o estado do Maranhão, que segue com muita chuva. E além disso, chuvas ali no estado de Mato Grosso também. O que nós estamos acompanhando, tempo mais seco ainda no sul e no sudeste, mas a partir do final de semana, a partir ali do dia 9, nós teremos a chegada de uma nova frente fria lá no estado do Rio Grande do Sul. Ela vai subindo nos próximos dias, por isso que nós temos então esse indicativo de chuva no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também no estado do Paraná. Ainda assim, ali a divisa entre Minas Gerais e Bahia segue com um tempo firme, sem previsão de chuvas, e depois da passagem dessa frente fria, a gente acompanha também menos chuvas lá no estado do Rio Grande do Sul. Outro destaque são as chuvas também lá no Paraguai, que a gente vai ficar de olho aqui no Tempo e Dinheiro. Bom, e para entender um pouco melhor dessas chuvas, das temperaturas também, a gente tem a participação do Ronaldo Coutinho agora, lá da Climaterra. E estamos aqui, ó, nos próximos dias, continua ainda tempo seco, ó, de hoje, dia 6 até o dia 10, que é segunda-feira, nós temos aqui, ó, essa grande área aqui do centro-leste do país, tempo seco. Então, pouco ou nenhuma chuva em Goiás, grande parte de São Paulo, metade leste do Mato Grosso do Sul, bem, o Mato Grosso do Sul como um todo também, pouca chuva. O sul do Brasil, essa chuva que vocês estão vendo aqui, é principalmente no domingo, que vai estar a frente fria passando, e aqui domingo para segunda, e aqui segunda-feira também. E um pouco de circulação marítima, mas tu vê que a chuva ainda é pouca nesses 5 dias. São Paulo também um pouquinho, Rio de Janeiro pouca coisa. No Nordeste, mais aqui, ó, na parte entre o centro-norte, Maranhão, Piauí, norte, centro-norte, Ceará, Elefantinho, Paraíba, começa a baixar um pouco a umidade aqui no sul do Ceará, Pernambuco, também ali do dia 10 para frente. Na Bahia, por enquanto, fica sofrendo com pouca chuva, o que vier é lucro. E aqui no norte, a chuva está boa, todos os estados, e até aqui, ó, a metade noroeste do Mato Grosso também. A parte leste vai ajudar, quem está finalizando a colheita vai ter um período bom. Quando chega
de 6 a 20, nós temos bastante chuva aqui no norte, principalmente Amazonas, Pará, até mesmo Roraima, Amapá, boa chuva no Acre, Rondônia, melhora todo o centro-oeste, melhora a chuva, toda essa melhora que vai ter aqui no leste, Mato Grosso do Sul, Goiás, sul Tocantins, também, mais ou menos ali do dia 10, 12 para frente. São Paulo também, a única diferença em relação a ontem foi aqui, ó, diminuiu um pouquinho a chuva nessa área de São Paulo e extremo norte do Paraná, mas de resto melhorou. Melhorou a condição de chuva aqui na Mata Mineira, no leste de Minas, sul de Minas, Triângulo Mineiro, área do café em São Paulo, melhora também no Café do Espírito Santo, o Cerrado, melhorou aqui no Goiás, aqui no oeste da Bahia, na Bahia como um todo, até na região de Irecê, aqui no norte da Bahia, Cealba, melhora no Pernambuco e continua bom aqui na parte norte e nordeste. E no sul também, tirando essa parte do Rio Grande do Sul e Argentina. Então vamos ter uma melhora na condição da chuva do dia 10 para frente. Na anomalia, nós temos agora até o dia 12, diminuiu, mas continua negativa. Boa parte desse negativo é até o dia 10, depois começa a melhorar. Acima do normal nessa área verde, que pega do norte até parte do nordeste, diminui aqui no sul. No sul parece que não deu uma melhora, mas não é. É que se for pegar a anomalia do dia 9 ao dia 15, 16, ela fica positiva em boa parte do sul. Então, nós começamos com tempo seco agora, vai ter um período de tempo úmido, depois volta a secar um pouco. Mas ainda fica no geral boa. E melhora mais ainda aqui, ó, entre o Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, Goiás, Minas, Rio, Espírito Santo. Olha a Bahia, dá uma boa melhorada, o Piauí, e fica bom. Aqui dá uma diminuída na chuva. Essa região aqui não chega a ser de todo ruim. Então vamos ter uma situação boa à medida que a gente se aproxima da metade de março. E na parte da temperatura também. Teremos temperaturas ainda altas nessa quinta, sexta e sábado. Alguns lugares aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, de 35 a 39 graus, beirando os 40. Porto Alegre vai ficar quente hoje, amanhã e sábado. O norte do Paraná, pelo menos o calor vai até a segunda-feira, na terça começa a cair. Então, domingo já cai no Rio Grande do Sul, segunda refresca em Santa Catarina e parte do Paraná, e terça toda a região sul. Também diminui a temperatura no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Goiás e Rio. Ali, a partir do dia 12, 14, também diminui o calor no sudeste, até porque a chuva vai voltando. Vamos ter até madrugadas fresquinhas, frias aqui nas áreas de serra na semana que vai entrar. Vai ser bem diferente dessa. Vai ser mais úmida e mais fria aqui no sul em relação a essa que está passando. Não é frio de inverno, é frio de final de verão, começo de outono, mas muito bem-vindo. Bom, informações importantes aí. A partir do dia 10, dia 12, Ronaldo Coutinho confirmando pra gente que nós teremos chuvas aqui em São Paulo, chuvas em Minas Gerais, principalmente para as regiões de café, que a gente segue monitorando também. O café lá no Espírito Santo também deve ser beneficiado com essas chuvas. Temos Goiás, a região de Irecê, lá na Bahia e também Cealba. E além disso, claro, lá no Rio Grande do Sul, retorno das chuvas, a gente vai ficar de olho nessas informações. Lembrando que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. E agora nós temos a participação de vocês aqui conosco, estou aqui no YouTube. Temos a participação do Clélio Montini falando boa tarde a todos. Ontem deu uma chuva boa, fez alguns estragos nas lavouras, mas deu uma refrescada lá na região de São Miguel do Iguaçu, lá no estado do Paraná. Nos últimos dias o Clélio já vinha falando pra gente das altas temperaturas e muito calor também lá na região. O Erni falando boa tarde, Nova Petrópolis lá no Rio Grande do Sul, tá esperando a chuva. A partir do final de semana a gente vai acompanhar, hein, Erni? Depois você confirma aqui pra gente no Tempo e Dinheiro. E o José Ruiz falando boa tarde, Nova Ubiratã lá em Mato Grosso, tempo abafado e vindo mais chuva também. A gente vai ficar de olho nessas informações. Bom, agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta na sequência com as informações do mercado da soja.
16º Sim Café Cocapec, o tradicional evento da cafeicultura da Alta Mogiana, trazendo inovação, informação e oportunidades de negócio, de 11 a 13 de março no Vila Eventos em Franca. Realização Cocapec, juntos pela cafeicultura. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Estamos de volta com o Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira, 6 de março de 2025. Já vou chamar para participar aqui conosco João Batista Olive, que tem várias informações importantes para falar com o Vlamir Brandalize. É isso, João. Boa tarde para o senhor. Muito boa tarde. Uma recuperação boa nos grãos de ontem para hoje, Sim. né? Porque o dólar internacional, o dólar index enfraqueceu. O Trump deu essa é a notícia, né? Ele deu um mês de folga, de teste para as indústrias automobilísticas do Canadá. Também deu, ou seja, ele deu presta atenção no México e no Canadá. Olha, a gente quer fazer acordo, queremos equilibrar, queremos tarifas recíprocas. Aquilo que vocês cobram das nossas vendas, nós queremos cobrar de vocês, né? Vamos empatar. Aí deu um alívio, o dólar caiu e os grãos subiram. Mas à frente, nós temos ainda muita preocupação com a comercialização. De novo aquela pergunta, temos aquela esperança de ver os preços subirem dentro daquela alternativa cíclica, né? Os ciclos de preço é de alta mesmo ou mudou? Então daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta para o Vlamir Brandalize. Mas claro que antes a contextualização, vendo os preços desse momento da soja lá em Chicago, maio, olha, está com uma boa alta, continua a recuperação da soja para maio, 10,21, 9,13 centes de alta no maio, lá em Chicago. Os 4 principais vencimentos, o Gleitson está colocando na tela: março 10,04, maio 10,23, julho 10,35, o agosto 10,25, 10,29. Portanto, estamos com uma recuperação nos preços dos grãos. Está recuperado aqui também no Brasil. Vamos ver como é que está a B3. Olha o maio, 1,12% de alta, hein? Maio agora 22,55. Não adianta também a gente falar, olha o maio, porque o maio está aí em cima, né? Está tendo dinheiro, não dá mais para participar dessa alta. Nós vamos conversar sobre o maio do ano que vem. Inclusive o Demir Lima, o Dr. Barter, está chamando a atenção para o maio do ano que vem. Presta atenção no maio, para quem está dentro do grupo, o Barter Inteligente, presta atenção à mensagem que o Lima está mandando para vocês sobre o maio do ano que vem, maio 26. Mas agora, claro que o nosso foco é o março, é o mês presente, e o maio, que é um negociado lá em Chicago. Vamos levar todas essas questões para o Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, Gleitson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito boa tarde, Curitiba chamando. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Passando o susto, né? O susto passou. Mercado brasileiro até nem sentiu tanto, né? O produtor quase nem viu que teve uma chacoalhada na semana, porque quase não mudou nada as cotações aí nos balcões, né, João?
Então é break news. O susto passou, segundo o Vladimir Brandalize. Será, Vladimir? Olha o Trump, hein? Olha, João, a questão principal é que os fundamentos, eles continuam os mesmos, né? Com Trump e sem Trump, né? Nós temos uma safra mundial de milho menor que a demanda, nós temos uma safra mundial de trigo menor que a demanda, temos uma safra mundial de arroz menor que a demanda, e a soja está com a safra um pouco maior do que a demanda prevista, né? Mas temos a guerra comercial, e eu acho que a China certamente ela vai comer pelas beiradas e vai importar o máximo que puder. Dá para ver que essa corrida de prêmios aí no Brasil já é reflexo disso, né? Então tá bom, prêmios, que é o que importa, né? Negócios hoje, prêmios, como é que nós estamos? Olha, João, já tem prêmio de vendedor acima de 100 pontos, né? Que nem a gente já tinha comentado. Hoje, os prêmios dos compradores estão todos eles acima dos 70 pontos. Tem prêmio de 70, 75, 80. O prêmio de julho e agosto é 80 positivo do comprador e o vendedor já quer 120. O prêmio dos demais meses, todos aí, eles estão na linha de 70, 90, 100 pontos também. Então, o ambiente é quase $1 melhor do que a posição de Chicago, né? Você pega Chicago aí com 10 e 20, por exemplo, você pega um prêmio de 80, já dá 11, né? Então, ele dá uma cotação em dólar muito parecida do como estava antes, né? Então veja a situação, porque o março que está aí na tabela, ele encerra a semana que vem. Mas aí maio, junho em diante, o mercado conseguiu suporte de $10, a resistência continua no 10,5 nesse momento, mas o ambiente ele deixou de piorar, né? Vamos dizer assim. Ele está assustando um pouco mais o produtor americano, João. O produtor americano está com medo, porque eles alegam que o custo de produção lá vai de 10,50, 10,70, 10,80, e nessas condições não tem margem, né, para ele trabalhar. Então, é complicado para ele plantar a safra de soja desse ano sabendo que não vai ter lucro, né? Isso que é a vida do produtor americano que está com a pulga atrás da orelha. Estão pressionando o Trump lá. Não sei o que o Trump pode trazer de ajuda para eles, provavelmente será que vai trazer subsídio, dinheiro oficial, mas não é a política do Trump distribuir dinheiro ou subsídios. Isso não é a regra dele, ele nem fez isso no primeiro governo. Mas ele está com a bola cheia, porque depois do discurso que ele fez lá no Congresso, ele teve 75 pontos de aprovação entre a população. Então, se foi um discurso que bateu bem, então ele está com a bola cheia, então ele tem condições de fazer o que for necessário. Agora, o Brandalize, vamos olhar aqui o Brasil. Então, 10,20 com $1, né? $11. Mas isso é hoje, pode chegar a 12 com o apetite chinês, com as compras. E, de novo, o que o produtor tem que fazer com essa informação? Correr lá na Multi, na sua compradora de grão, seja na cooperativa, a revenda que faça isso, e garantir esses preços, esse prêmio adiantado? É isso, Vladimir? Na prática, como é que ele faz? Na prática, nesse momento, o prêmio ele tem mais chance de subir do que cair. Então, para o produtor, nesse momento, talvez nem seja interessante querer fazer fechamento de prêmio futuro, porque dificilmente essa guerra comercial vai voltar atrás e o Trump vai deixar de taxar produto chinês e a China vai deixar de taxar produto americano. A China certamente vai precisar comprar alguma coisa de produto americano na área da soja, e vai trabalhar com o mínimo possível de produto americano, que no blend, na compra brasileira e compra americana, ele fica no máximo aí com 10%, 12% de soja americana do que ele vai precisar importar, e o restante aí perto de 90% de soja brasileira. Essa é a lógica, e vai tentar limpar os armazéns brasileiros e levar embora, né, João? Essa que é a expectativa. Tá bom. Perspectiva geral para quem está colhendo, está pensando na safrinha, mas nós estamos já recomendando olhar a safra do ano que vem, sempre estamos adiantados para fazer posição. Qual é a perspectiva? Olha, João, a perspectiva agora é mais ou menos trabalhar uma semana ou duas dentro desse patamar. Ele está estável aí a semana toda, desde a semana passada, se a gente olhar o mercado gaúcho, o mercado do restante do Brasil, os níveis aí do Centro-Oeste, a nível de balcão, a nível de produtor, o Porto vai de 134, 140, ele já chegou a trabalhar 144 no julho com agosto, agora está no 140, 141, 142, ou seja, quando o produtor pensa em reais,
ele não está tendo novidades, ele está muito estável, o dólar foi para cima, foi para baixo, e o mercado de prêmio vem compensando toda essa bagunça. O comprador lá de fora, ele está olhando quando o dólar brasileiro se valoriza, ele corta prêmio, se o dólar cai, ele melhora prêmio. E ele está mantendo os níveis, porque nesse nível está começando a ter fluxo, né, João? As cotações da soja nesse ano estão melhores que o ano passado em reais. E os produtores estão vendendo. Nós temos aí já quase 80 milhões de toneladas da safra negociadas. Então, o fluxo da safra está andando. E é isso que o comprador quer. Ele não quer que tenha um volume gigantesco de oferta de curto prazo, porque não tem como embarcar, nós temos problema de logística, mas ele não quer que pare de fluir negócios, né? E está andando dentro do que é o pensamento do comprador. E o produtor está seguindo, o barco, né, está seguindo a onda do mar aí, né, João? Que daí a cotação está se mantendo, né? Isso que é importante. Não tivemos mais pressão de baixa nesses últimos dias, mesmo com o dólar que despencou quase 3% ontem. Hoje praticamente não teve grandes novidades nas cotações. E a tendência eu acho que agora em período ainda de pico de colheita é andar na estabilidade, João. Não mostra muito fluxo nem para baixo, nem para cima, porque a estratégia do produtor de ir vendendo aos poucos, ela está funcionando, né, João? Tá. Mas então o destaque mesmo é o calor, esse sol que está cozinhando a safrinha do Paraguai, né? O milho, nós temos cenas dantescas para mostrar para vocês o que está acontecendo com a safra do Paraguai, essa segunda safrinha que eles fazem de soja, mas também tem milho, que está derretendo lá, nós vamos falar disso já já, claro, com foco nos preços do milho. Mas antes, só para encerrar a soja e para ilustrar, nós vamos mostrar a contraposição a isso, quer dizer, quem faz, né, uma cobertura de palhada na soja consegue ter uma tranquilidade para passar esse veranico aí que está cozinhando quem tem produtos a campo, né, que é o produtor rural, né? Muita gente está nos assistindo, o cara está na cidade e não sabe, né, como é duro enfrentar esse sole, que está aí um sole para cada um, viu, Branda? Mas está cozinhando mesmo. No café é a flor que está perdendo o pólen, cara. O sol está comendo o pólen, você imagina? Mas vamos lá. Deixa eu mostrar então essa contraposição de quem faz palhada. Vou para Águas de São Pedro, aqui pertinho da minha casa, aqui no interior de São Paulo, o Hélio Milani, a soja dele, olha que bonita, e depois ele vai mostrar a palhada. Veja aí a colheita do Hélio Milani em Águas de São Pedro, São Paulo. João Batista, tudo bem? Fernanda, João Marulis, aqui Água de Santa Bárbara. Estou comendo surto, aqui não tem carnaval não, tem jeito. Soja de quase 100 sacos por hectare. Medido, pesado, roubado, descontado. Roubado, descontado. Águas de Santa Bárbara, não, São Pedro, não é Milani. Lá perto do Tietê, onde a música caipira começou, sabe? E o Hélio gosta. E gosta também de soja de 100 sacas. Pesado. Agora veja aí a palhada do Hélio. Cadê a terra nossa como tá? Esse sapatão coloca, ó. Olha. Amanhã vai milheta em cima aqui, ó. Olha que coisa linda. Gente do céu, ó. Olha. 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 Tá vendo? Olha. Vai plantar com pé aqui. Olha. É uma delícia, né? E ó, você viu o solo como é que tá? Tá preto, hein? Parabéns Tá bom, para né, ele, Bruno? tá tocando bem, João, tá tocando bem, a área tá muito bonita, essa palhada, ela reflete o sol, né, então ela pega o sol em cima dessa palhada clara, ela reflete, se ela não tivesse palhada, o solo ia absorver e acabar ainda acabar matando aí boa parte da fauna aí, dos micro-organismos que ficam no solo aí, que são muito importantes, né, para as lavouras, então tem que dar os parabéns para ele, hein? Águas de Santa Bárbara, região da Grande Tietê, né, Eli? Muito bom. Ok, vamos agora ver, o foco é no milho, o assunto agora é milho. Então, preços do milho, oferecimento da ferramenta Inovipab para você saber o preço da sua soja. Você tem que jogar lá dentro, é similar a uma calculadora, rapaz. Você tem que ter esse instrumento na mão. Eu tenho meu instrumento, que é a caneta, certo? É o instrumento do jornalista.
E você tem que ter a ferramenta Inovipab. Você joga ali os preços, ela calcula para você as ofertas, ou tá bom para tá equilibrado, tá bom para vender, tá bom para comprar. É a ferramenta que você tem que ter na mão. A ferramenta do agricultor Inovipab oferece, Gleidson, os preços do milho. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Muito bem, preços do milho lá em Chicago em alta hoje, até uma boa alta, né? O março 4,46, maio 4,63, julho 4,70, setembro 4,44. Portanto, ali, ó, aquele maio ali tá bom em relação à base de 4 dólares e meio, que o Vlamir estava preocupado, mas o maio está 4,63. Né? Vamos ver se o Vlamir acha que isso está bom. Agora, aproveitando, vamos ver o milho no Brasil, base Campinas na B3, só o março, com alta de 1% a 87,24. Não tem o maio, não tem o junho, não tem o setembro aí, Gleidson? Esse povo da B3, viu? Ainda bem que vem outra bolsa aí, viu? Porque é muito chato esse povo aí, tá louco. Dom Vlamir. Ah, muito chato, cara. João Batista, Fica aí, o produtor precisa saber dos preços, os caras ficam mimimi. Mas vamos em frente. Na realidade, eu acho que não está negociando os outros meses, por isso que não está aparecendo. Mas põe os valores referenciais. Tinha que ter os valores de abertura, né? Mas vamos lá, com relação a B3 segue firme, né, o março, porque não tem milho, né? Então o milho de março agora é 80 a 90 reais que está nas indústrias de ração. Ele é um milho mais caro que no mercado internacional, então o mercado segue comprador aqui dentro, a B3 está espelhando isso, né? É uma demanda forte do mercado nacional de ração, etanol, todo mundo puxando. O milho é comprador desse milho disponível até a perto de 70 reais ali no Mato Grosso. Então, as posições do milho livre estão boas. O milho do segundo semestre, ele já segue a lógica do mercado internacional. Então, se a gente olhar, a B3 não tem posição aí, mas é um milho em que ele se posiciona ali no setembro de Chicago, que daí ele dá aí na faixa de 68, 69, 70 reais. Ele já chegou a trabalhar menos, aí ontem ele trabalhou até 66, e hoje ele está voltando um pouco em condições melhores. Então é um sinal de que o milho vai se mantendo. O milho, que nem a gente comentou no início, tanto lá fora como aqui dentro, vai ser um ano apertado. A questão da guerra comercial é o susto do início, depois o mercado se ajusta. E essa base de suporte acima de 4,40 em todos os meses que está se mostrando é importante. O ideal seria criar um suporte nos 4,5 para deixar a resistência no 5. A resistência no momento é 4,80 aí para todos os meses e a resistência de 5 é muito forte, mas o milho trabalhou acima, mas agora com a pressão de demanda que pode voltar, certamente o mercado vai se sustentar aí, porque o produtor americano também não vai vender abaixo do custo, né, João? Ele alega que 4,20, 4,40 é o custo. Como é que vai vender o setembro em diante a 4,40 sem ganhar nada, né, João? Essa é a posição do produtor. O produtor vai dizer, não vou poder vender, eu estou segurando, só vou vender quando tiver margem. Então é essa a situação. Ou vou trabalhar com a indústria de etanol. A indústria de etanol precisa consumir mais para poder girar mais milho e dar uma margem para o produtor nessa operação. Por enquanto, o mercado está na cautela. Até no milho, o produtor americano agora que estava anunciando pelo Outlook Forum que iria aumentar mais de 1.300.000 hectares, agora, depois dessa briga nessa semana, eles estão na dúvida. Será que vai aumentar tudo isso? Será que eu não posso deixar áreas que têm baixa produtividade, áreas de risco de inundação, sem plantar e deixar em pousio? Ainda há dúvidas para acontecer, porque o clima no hemisfério norte começou a esquentar, João, ele está começando a sair do inverno. Ainda há dúvidas, né, se ele vai esquentar logo agora, já nesses próximos dias, para eles começarem a plantar agora no final do mês, em abril em diante, mas ainda há dúvidas grandes sobre a situação. E também com relação ao México, ainda tem grandes dúvidas, né, que é o México é o maior importador de milho americano. E o México não tem muita alternativa, né, João? Ele vai ter que comprar lá e como é que ele vai retalhar? Se ele pressionar e trazer impostos sobre o milho americano, ele teria que comprar milho brasileiro, que chegaria mais ou menos igual ao valor do milho americano com taxação. Então, ainda tem muito para acontecer no milho. A boa notícia para o produtor é que os fundamentos do milho são positivos, lá fora e aqui dentro. E aparentemente o susto da guerra comercial passou. Bom, vamos ver então aqui o que nos interessa, que é o milho do Brasil. Daqui a pouco eu vou para o milho do Paraguai, temos a Argentina também, mas vamos
ao milho brasileiro. O nosso olhar já não é nem julho 74, estou olhando para setembro. E a tendência é de queda lá em setembro, com a chegada da safra. Que a nossa pegada aqui, a nossa orientação é para que o produtor, né, Vladimir, faça a sua proteção de preço, não deixar o preço recuar tanto para ele. Vai recuar, vai, mas que pelo menos se ele se assegurar agora o que está lá para setembro, quando chegar setembro ele tem um preço melhor. Está certo isso que estou falando, Vladimir? Tá certo, né, João? Quem foi lá que fez uma put lá, por exemplo, na semana passada, semana atrasada, que andou ali perto de 75 ou setembro na B3, hoje ele já está abaixo de 72, ele já está travou naquele nível. Então, se ele gastou R$1,50, R$1,20, ele está com o milho garantido aí na base da B3, na faixa de R$74, por aí, que é a indicação de um aput que quem fez nas semanas anteriores. E agora ele vai trabalhar com esse seguro aí, né, João? Se o mercado tiver uma grande safrinha e o mercado da B3 despencar e o mercado interno despencar, ele fica com a diferença para compensar parte das perdas que podem ocorrer em decorrência de uma grande colheita que nós vamos ter no meio do ano em diante, se o clima seguir favorável. Então, isso pode acontecer, né, João? E esse que você falou pulo é do o certo. gato, sim, o pulo do gato é realmente o valor do prêmio. Quanto custa o prêmio? Pedi para o Gleison colocar o telefone, nós temos um assessor de investimentos dentro do nosso programa à sua disposição para você saber do prêmio. Quanto eu pagaria se eu fosse para setembro assegurar o preço de hoje? Então está o telefone aí, 1999813-2915. Fale com o Fernando Sofiati, é um operador de mercado credenciado pela CVM, que ele tirou uma nota altíssima, o Fernando. É um cara muito legal, muito competente. Pergunte para ele, se eu fizer uma posição, o lote, por enquanto, a gente estava discutindo isso ontem, o lote é de 10 mil sacas. Você tem que travar 10 mil sacas. Quanto custa? Normalmente está girando por volta de 4%. Mas quando der muita procura, é oferta e demanda, aí sobe, né? Por isso que a gente fala, bebe água limpa, cara, não espere, né? Então, tire esse telefone aí, marque esse telefone, fale com o nosso assessor de investimento, o Fernando César Sofiati, 1999813-2915. Seja o produtor rural mais previdente do meu Brasil. Vladimir, então, assim, perspectiva para o milho, como é que está o preço hoje e o que vai acontecer? Olha, João, hoje o mercado de Porto aí vai de 67 a 70 reais, as posições de agosto até novembro. Ele vai tentar se manter nesses níveis, talvez em alguns momentos vai pagar mais, e quando chegar a colheita da safrinha, ele vai ficar mais de olho daí nas cotações lá em Chicago, né? Porque os prêmios do milho, se a gente olhar, ele está entre 50 e 70 positivos aí, sem grandes alterações, né? A soja subiu bem os prêmios, mas o milho não teve muita mudança, porque o Brasil, ele não é o maior exportador mundial de milho, é os Estados Unidos. Nós fomos só uma vez aí em 2023, né? E a safra americana domina o abastecimento global, né? Então, ainda vai comandar os negócios, mas aqui dentro nós temos demanda que vai ser recorde do setor de etanol e recorde de ração. Então, tem demanda muito forte. Então, para o milho, o produtor não vai ter problema de liquidez e também não vai ver as cotações despencarem muito. Mas é um ano que tem que acompanhar, João. Você continua com aquela visão de que nós poderemos importar milho americano porque vai ficar barato? É possível, porque depende se o produtor continuar segurando que nem veio até agora. Talvez em abril e maio a indústria tem que importar, né? Porque o milho só vai chegar em julho da safrinha, né? E nós temos pouco milho da primeira safra, que é um milho usado no consumo interno. E esse milho está sendo retido pelo produtor, ele está segurando, não quer vender, o produtor quer mais. E automaticamente o movimento dos compradores das indústrias é se posicionar talvez em importação de milho argentino e milho americano, né? O milho argentino já chega na parte de 86, 87 aí no Porto, talvez. Tá, então você colocou bem, milho americano, milho argentino, que está chovendo bem lá, e tem a safra brasileira. Só que não vai contar muito com o milho paraguai e nem com a safrinha de soja paraguaia. Eu vou à colônia Laura, lá no interior do Paraguai, mostrar como está a situação do milho do Michael Tomarlen. Ele mandou 4 fotos para nós. Olha o que o sol está fazendo com o milho do Paraguai. Veja aí. Né? Vai passando. Essa é a soja dele. Agora vamos para o milho. Oxi. Aí, Vladimir. Pois é, João, parece plantação de abacaxi, né? Pois é.
Já era, hein? Teria Olha, que ter uma chuva muito boa, porque ele ainda não pendoou, uma umidade muito boa, para ele conseguir recuperar, né, João? Porque tá complicado, é um milho que já perdeu o potencial produtivo e está bem perto de pendoar. E pendoou nessa condição de produtividade baixíssima, né? Porque vai ter abortamento muito grande de sementes, né? Das plantas, né? tá, vamos para o Sidney Petter, lá de Santa Rita, também no Paraguai. Olha, o mesmo quadro, é a mesma região. Olha como é que tá as fotos que o Sidney nos mandou. Mostra aí, Gleice. Vídeo do Sidney Petter, engenheiro lá de Santa Rita, no Paraguai. Tá difícil, hein, Vladimir? O sol tá A quente. situação ruim, né, João? A questão principal aí é que o Paraguai sempre tinha um clima bastante favorável, né? O clima do Paraguai era muito parecido com o Mato Grosso, né? Raramente dá problema. Agora parece-me que eles entraram num ciclo de riscos aí, o climático, todo ano, aí já faz 3 anos que tem sofrido bastante. E dá para ver que ali nessa lavoura, pelo menos as primeiras imagens que mostrava dessa última filme aí, a palhada quase nada no solo, né, João? E o que a gente tem que ver é um milho que ainda não pendoou, também se vier as chuvas boas ele ainda recupera fôlego, mas o produtor nessa nova safra já da temporada 2025-26, ele tem que começar a pensar numa boa palhada e fazer perfil de solo, né, para suportar esses momentos sem chuvas. Então é um solo aí que o milho está sofrendo muito e provavelmente não tem um perfil de solo bem feito, né, com neutralidade de alumínio profundo, calagem profunda para ter condição da raiz descer, né, e buscar água lá embaixo. Então isso vai ter que mudar as estratégias aí agrícolas para o produtor aí do Paraguai também, né, porque nessa condição de quase nada de palhada e perfil de solo raso aí, muita área ainda no estilo gradão que era antigamente, né, que o plantio ele deixa a raiz superficial, e ainda mais você pegou um bom volume de chuva inicial aí nessas lavouras, ele não conseguiu fazer com que as raízes se aprofundassem, ele sofre muito como está aparecendo, né? Parece, quem conhece plantação de abacaxi é bem parecido, né? A folha fica estreitinha, enrugada, é mais ou menos nesse estilo, e o milho perdendo muito potencial, e se continuar alguns dias acaba não colhendo nada, né? Esse milho acaba virando em nada se ficar mais umas 2 semanas sem chover, né? Nós temos perspectiva de chuvas para esse final de semana, lá para o sul, né? No Cone Sul, pode ser que vire, pode ser, né? A Fernanda Custódio está informando a gente aí. E Vossa Senhoria está liberado, vai pegar então a matula, vai pegar o que mais? O que você anda? Você vai com a sanfona lá? Vai não, né? Vai para o oeste da Bahia. Vamos tocar o baile lá na Passarela da Soja, lá em Luiz Eduardo Magalhães, João. E nós seguimos a música do sanfoneiro lá do Nordeste, o Luiz Gonzaga, passando por esse... Eu estou caminhando por esse país aí para mostrar a situação, como é que tá. É o Luiz Gonzaga, mais ou menos aquele estilo da música dele. Muito bem. Lá vai o Vladimir Brandalize, engenheiro agrônomo, produtor de soja e um dos melhores analistas que nós temos no Brasil, o nosso amigo Vladimir Brandalize. Boa viagem, vai pegar a gaita dele rumo para Luiz Eduardo Magalhães. Amanhã nós falamos diretamente da Bahia, João. Amanhã, direto da Bahia, no Tempo e Dinheiro. Amanhã é sexta-feira, amanhã tem arroz, feijão. Feijão começou a melhorar, amanhã já comentamos sobre ele. O consumidor vai ter que comer muito arroz e feijão. Até amanhã. Até amanhã. Antes de devolver para a Fernanda, deixa eu mostrar os preços do trigo, como a gente sempre faz. Depois eu vou deixar a bola com a Fernanda. Assim, eu continuo na participação. O trigo para maio, 8,5 de alta, 5,56,75 o bushel. O julho, 5,69,5. Setembro, 5,85 dólares por bushel do trigo em Chicago, com 7 pontos de alta. Fernanda Custódio, é com você.
Obrigada, João. Bom, e o assunto agora é muito sério aqui no Tempo e Dinheiro. A gente falou sobre essa semana da questão da anistia do 8 de janeiro e hoje nós temos Sérgio Braga com uma entrevista exclusiva com a advogada, a doutora Carolina Siebra, que representa a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, que atualizou, conversou com o Sérgio, contou como é que está a situação agora. E eu vou até chamar o Sérgio aqui, junto com o João também na tela, porque o Sérgio vai contar agora pra gente o que a doutora Carolina nos contou, né, Sérgio? É uma situação para lá de grave, são milhares de pessoas que foram investigadas. Fazendo um balanço rápido, Fernanda, João Batista, são 2.000 investigados, 527 já admitiram os crimes, entre aspas, né, em troca de benefícios da lei. Lembrando que 898 pessoas foram responsabilizadas pelas manifestações e invasões em Brasília daquele 8 de janeiro. Lembrando que, pelo menos segundo o STF, 122 pessoas estão foragidas. Só que, detalhe, 527 pessoas admitiram culpa, né, em troca de uma não punição, não uso de tornozeleira eletrônica, só que não admitiram, por um lado, fizeram acordo e foram condenados por crimes mais graves, ou seja, saíram de uma armadilha, caíram em outra, João Batista, e isso realmente tem sido a tônica, né? Tem sido a discussão lá em Brasília, tanto é que ela estava embarcando para Buenos Aires, onde pelo menos outras pessoas que estão sendo procuradas pela justiça brasileira estão lá aguardando uma possível anistia a esses atos do 8 de janeiro. A gente tem um trechinho, inclusive, João Batista. Fernanda, deixa eu perguntar só um pouquinho antes de você pedir. Não, eu só queria entender, você falou duas coisas extremamente importantes, porque a gente não vê isso na mídia. Aliás, a mídia não quer anistia, né? Só para eles. Mas eu estava entendendo assim, que a pessoa que confessou as depredações teria uma possibilidade de ganhar, sair, né? Ter uma soltura. Sim. Você está dizendo que elas caíram numa segunda armadilha porque elas se liberaram das depredações e estão sendo punidas por ataques, entre aspas, à liberdade, é isso? Na verdade, elas não foram liberadas das condenações, mas elas admitiram, né, mesmo que não estivessem, não fossem culpadas, elas admitiram culpa, por dizer assim, né? Na expectativa de que fossem liberadas de uma punição mais severa, ou seja, de uma prisão, uso, né, da tornozeleira eletrônica, né, que pudessem se deslocar e ter uma vida quase que normal. Mas só que a partir do momento que elas admitiram essa culpa, esse acordo proposto pela própria justiça, elas foram condenadas por aquilo que elas admitiram nesse acordo. Ou seja, saíram da condenação de um ato que admitiram mesmo não tendo culpa, ou seja, caíram numa armadilha já no dia 8 e no dia 9 de janeiro, e agora são condenadas, são perseguidas e podem ter uma pena maior de até 17 anos, chegando a 18 anos de prisão, João Batista. Meu Deus do céu. Vamos ouvir o advogado, vamos ouvir um trecho da sua entrevista, então, no ar. Bom, doutora, quantos continuam presos em Brasília e em outras cidades também? A gente tem em torno de mais de 150 pessoas presas em todo o Brasil, né? Em Brasília tem o maior número de pessoas presas, que são pessoas que não chegaram a ser soltas. Algumas voltaram depois, com argumento do ministro de risco de fuga, por conta que outras pessoas fugiram, coisa que é completamente inconstitucional, mas é o que está acontecendo no Brasil, é o que temos hoje. E só para relembrar, quantas pessoas foram indiciadas, quantas pessoas caíram naquela armadilha montada no dia 8 de janeiro, doutora? Então, juntando dia 8 e dia 9 de janeiro, temos em torno de 2.000 pessoas. Posteriormente, ele começou a chamar outras pessoas. Tem gente que sequer estava lá no dia 8, mas que está respondendo como financiador. E aí ele começou a intimar essas pessoas a prestarem esclarecimento e essas pessoas estão respondendo hoje um processo. Algumas delas ainda não estão denunciadas, então a gente não pode dizer que elas viraram réus. Mas tem outras que já sim, que já estão respondendo a um processo. Sendo que a gente está em última instância. Essa é a maior gravidade desse processo.
porque essas pessoas elas não estão tendo o direito ao duplo grau de jurisdição, que é um direito humano, está previsto nos pactos internacionais em que o Brasil é signatário. Mas, como já estão na Corte Suprema, o último grau de jurisdição da nossa justiça brasileira, quando a gente recorre, cai na mão de quem? Do próprio ministro Alexandre de Moraes. E é óbvio que ele não vai aceitar um recurso para reformular aquela decisão que ele tomou anteriormente. Então, a gente tem feito uma série de recursos que são plenamente cabíveis, e ele vai e não aceita. Inclusive, eu entro com um tipo de recurso e aí ele tem a audácia de dizer que eu não quis entrar com aquele recurso, que eu quis entrar com outro. E, portanto, ele não aceita o meu recurso. É assim, está sendo cansativo, mas a gente não vai desistir, porque é o direito no nosso país, é o futuro das nossas crianças, e a gente precisa continuar lutando. Importante, viu? Muito importante, viu, Sérgio? Essa entrevista com a advogada Carolina Seabra. E veja, certamente os telespectadores, os amigos, os internautas do Tempo e Dinheiro devem estar assustados e perplexos de ouvir essa fala da doutora Carolina, porque isso ele não vê na grande mídia. A grande mídia só fala do filme, né? Do lado deles. Enquanto que isso, além da crueldade, né? Sérgio, imagina esse calor, tem gente lá no calabouço sem o julgamento de um devido processo legal. Gente do céu, isso daqui é um país da legalidade. Não é possível que a gente seja comparado à mais reles republiqueta desse mundo. Nós não podemos admitir que isso aconteça no nosso país. Sérgio Braga. Estão esquecidos lá, né, João Batista Oliveira? Infelizmente, só para ter um balanço mesmo, 898 pessoas já foram responsabilizadas por aqueles chamados crimes imputados pelo próprio STF, né? Dessas 371 já foram condenadas, como eu disse, penas que chegam a 18 anos de prisão, no caso lá de passar um batom na estátua da justiça, né? Tem o Clezão, que a gente não pode esquecer, que foi morreu, e tem denúncias de torturas, João Batista. 4 pessoas já faleceram na cadeia. Sim. 4 pessoas já faleceram. Mais um detalhe, essas que assumiram a responsabilidade por esse ato, né, pela manifestação de serem patriotas, estarem lá, elas foram condenadas a pagar multas, né, de 5, 8 mil reais. Ou seja, mesmo não trabalhando, mesmo tendo sido afastadas, elas foram obrigadas a pagar multa e vão ser responsabilizadas para poder pagar os 31 milhões de reais estimados naquela depredação lá, que sumiram as imagens, né, João Batista? Sumiram as imagens. Quando a gente diz que é preciso cumprir o rito legal do devido processo legal, é dizer assim, o Sérgio e o João Batista estão sendo condenados por causa disso. Não existe isso, não existe essa prova. E além do fato de que, além de você dizer, e todo mundo tem essa desconfiança, e tem imagens mostrando aquela depredação estranha, as pessoas, a grande maioria, a quase totalidade das pessoas são senhoras que estavam com bíblias nas mãos, lutando pelo bem comum, querendo o melhor para o país. Vamos discutir isso. Essa mídia canalha que nós temos nesse país não está discutindo isso. Eles prejugam e dominam a mente, sabe, e o coração e mente do povo brasileiro. Isso não pode acontecer. Nós nos sentimos isolados aqui no Tempo e Dinheiro, mas nós não vamos calar a nossa voz. De alguma forma nós vamos gritar juntos, porque é de uma injustiça ignominiosa, é de uma injustiça tacanha, tamanha, drástica, cruel, que está acontecendo no nosso país. Nós não podemos concordar. Não esqueçam das pessoas que estão no calabouço essa hora, debaixo daquele calor, presos injustos, presos políticos do nosso Brasil. E essas pessoas gritam, ninguém ouve. Nós estamos aqui e ninguém está acompanhando, quase ninguém está atenta a essa informação. Celas minúsculas, pessoas amontoadas, infelizmente, uma situação terrível. Não, Sérgio Braga, enquanto isso, nós vemos criminosos, sanguinários, sendo libertados pela justiça. Então, é uma injustiça flagrante. Inversão total de valores, que nós estamos vivenciando nesse país, infelizmente. Nós vamos lutar muito
contamos com o apoio dos nossos amigos, produtores, telespectadores, que nos deem força para nós continuarmos aqui gritando por justiça em nosso país. Sérgio Braga, parabéns pelo seu trabalho. Essa entrevista já está disponível no nosso site, é isso, Sérgio? Vai ser disponibilizada daqui a pouquinho no nosso site, vai estar aberto para que todo mundo possa acompanhar essas denúncias, esses desmandos que infelizmente a gente está vivenciando, João. E vamos continuar nossa luta. Muito obrigado, Sérgio, parabéns, vamos em frente. Fernanda Custódio, é com você. Bom, depois desse importante relato aí, João Batista Olive, junto com o Sérgio Braga, a gente vai para as notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. E agora nós vamos mostrar as cotações, informações do CPEA, do HF Brasil, já na tela para vocês a partir de agora, começando com leite, referência a dezembro de 2024, R$ 2,64 o litro, referência Brasil. A cebola, preço ao beneficiador, a saca de 20 quilos em R$ 65,00 lá em Irecê, na Bahia. O ovo branco, a caixa com 30 dúzias, a R$ 246,06 na Grande BH, Minas Gerais. O tomate salada 3A, caixa de 20 quilos a R$ 90,00, referência em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. E a laranja pera in natura, caixa de 40,8 quilos em R$ 88,73 aqui em São Paulo. Bom, quinta-feira é dia de destaque da LS Tractor e hoje nós temos um conteúdo muito especial que vai mostrar toda a versatilidade dos tratores, então vamos acompanhar. A praia de Riviera, localizada na cidade de Bertioga, conta com a melhor marina de jet ski do litoral. A Devivo Jet Club acaba de reforçar sua frota com tratores LS Tractor 0 km. Na LS Tractor você encontra os melhores tratores, versáteis e prontos para qualquer desafio, seja no campo ou na praia. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Bom, e a gente também tem a participação hoje do Alexandre Gasolo, nosso doutor semente aqui no quadro Acompanhamento de Safras, que estava falando sobre dessecação da soja lá na região de Pelotas. Depois ele foi em campo na região de Sananduva para mostrar no campo todas essas informações. Então vamos acompanhar esse conteúdo. Olá amigos do Tempo e Dinheiro, falamos aqui de Pelotas, Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouquinho sobre dessecação das lavouras em pré-colheita, manejo pré-colheita da dessecação. Muito importante para os estados do sul, principalmente Rio Grande do Sul, em função de um ano seco. Então, como vocês veem nas fotos, a gente vê muita folha retida na maturidade fisiológica. Então, a planta vem chegando, a maturidade fisiológica chega próximo da colheita, mas com muita folha retida. E essas folhas dificultam a trilha e aumentam a umidade do grão. Então, a dessecação, além da função de homogeneizar, tem a função desfolhante também, nesse manejo final do ciclo. Lembrando que a dessecação tem inúmeras vantagens dentro do processo produtivo. Falamos aqui do Rio Grande do Sul, próximo a Sananduva, uma área de soja na maturidade fisiológica, áreas que sofreram com a seca, a gente vê a presença de folhas, Então é muito importante a gente entrar com a dessecação e fazer uma excelente combinação de produtos com o objetivo de desfolhar, Observem que a planta está pequena, Olhem só, a planta está baixa em função da seca, Então plantas de estatura pequena, Uma planta que sofreu aí com a estiagem, mas que tem produtividade. A gente precisa garantir essa produtividade. E a dessecação é uma forma de garantir essa produtividade, E lembra que essas áreas estão chegando com muita folha no final do ciclo, Então é importante a gente entrar com uma desfolha justamente para termos essa maturação mais uniforme,
E essa folha vai ser inóculo de doença para o grão ou para a semente, e essa folha vai te atrasar a colheita nas áreas. Então, você que é produtor que está pensando em dessecar, não sabe se faz a dessecação ou não em função dos custos, lembra, vale muito a pena, né? Então, a folha é migração de doenças, principalmente da cercóspora, né? Então, é importante fazer esse manejo pontual aí na dessecação, né? Lembra, combinação de produto, horário de aplicação e penetração do produto na planta, né? Não é porque o porte dela está baixo que é fácil fazer essa penetração do produto, né? Então tem que cuidar muito do horário de aplicação, porque essa haste verde vai me dificultar a colheita. Essa área não é um exemplo, né? Ela tem um pouco de plantas daninhas, mas não é tanto. Mas nós vemos muitas áreas com presença de planta daninha. Então, lembra, o efeito guarda-chuva, seja pela folha ou pela planta daninha, ela é muito grande. Grande abraço, pessoal. Informações muito importantes aí com o Alexandre Gazola. E agora, o nosso assunto aqui no Tempo e Dinheiro é crédito. E claro que a gente vai conversar com o Antônio da Luz, ele que é economista-chefe lá da Farsul, é uma referência em todo o mercado. Já vou chamar João Batista Olive, que vai conversar com ele e tirar todas essas dúvidas, esclarecer essas informações, né, João? Não é crédito, né, Fernanda? É falta de crédito. É disso que se trata. Muito bem. Vamos chamar o Antônio da Luz. Doutor Antônio, seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, João Batista, que bom estar contigo, que bom estar aqui no Tempo e Dinheiro de novo. É um prazer imenso. Daqui a pouco o Sérgio Braga também se junta a nós. Mas o nosso assunto é, como eu disse, falta de crédito. A manchete está no ar, por favor. Desembolso do Plano Safra tem recuo de quase 20%. Professor, como é que a gente faz? Como é que a gente resolve? Como é que a gente analisa e como é que a gente compensa tudo isso? Doutor Antônio. Bom, primeiro eu acho importante lembrar, João Batista, quando nós tivemos aqui no Tempo e Dinheiro, no início do ano, bem como lá no Notícias Agrícolas, quando a gente falava das perspectivas para o crédito nesse ano, a situação nos remetia para isso, né? Isso aqui é uma soma de fatores. Em primeiro lugar, nós tivemos pela primeira vez na história um Plano Safra que foi anunciado depois de ele entrar em vigor. Não sei se nosso telespectador lembra, mas o Plano Safra ele entra em vigor dia 1º de julho. E ele foi anunciado depois disso. Então, ele deveria ser anunciado ali por abril, né? Maio no máximo. Depois começou a ser ali em cima do laço. Agora ele está sendo anunciado depois de entrar em vigor. Bom, só ali eu perco 2 semanas, no mínimo. Com essa travada que deu do Plano Safra agora, bota mais 10 dias, 2 semanas. Se nós somarmos esse tempo, nós estamos falando de ter 1 mês a menos no Plano Safra. Só por conta de não cuidar minimamente, e com o respeito que merece, da burocracia do funcionamento de um Plano Safra. Segundo ponto, João Batista, nós temos uma situação em que não há recursos. Está toda hora, o Plano Safra está travando, o tempo todo. Soma quanto tempo ele fica travado. Trava aqui, trava ali. O produtor que está nos ouvindo agora, que está lá para fazer um armazém, quanto tempo está levando para sair? Entrar com o pedido no agente financeiro e o dinheiro ser liberado está levando quanto tempo? O mesmo vale para uma máquina, dentro de um Modern Frota da vida, ou qualquer outra linha de investimento. Como é que está acontecendo para o produtor rural? Quando a gente fala de custeio e de comercialização, o que está saindo mesmo para os produtores são recursos livres, porque os recursos controlados, infelizmente, a situação é essa aí que a manchete do Correio do Povo nos traz. Recursos livres existem, mas recursos controlados, para lembrar, o que são os recursos livres? Os recursos livres são aqueles a juro de mercado, juro comercial. E os recursos controlados são aqueles que têm os juros definidos pelo Plano Safra. Para ter recursos controlados, precisa ter dinheiro do governo para fazer equalização. Como esse dinheiro está cada vez menor, não há recursos. E como o juro subiu muito no Brasil, a necessidade de dinheiro para fazer essa equalização aumentou. Então, quando a gente fala
que quem paga a conta dos desequilíbrios fiscais, quem paga a conta de quando o governo gasta mais do que arrecada, quem paga a conta quando o governo gera todos esses problemas que terminam saindo em inflação mais alta, juro mais alto, escassez de recursos, somos nós, o povo, seja o povo do campo, seja o povo da cidade. Mas sempre quem paga a conta é o povo brasileiro, e está aí, mais uma vez, nós pagando a conta agora com falta de recursos. A gente vai chamar o Sérgio Braga, mas antes um esclarecimento. Aí, com a necessidade da equalização, aí disseram que não tinha, tal, aí a Frente Parlamentar da Agropecuária pressionou e o governo, pelo menos o ministro Fernando Haddad, disse que iria colocar, a pergunta é essa, mais 4 bilhões para fazer a equalização. Esse dinheiro é de juros livres ou dos juros controlados? Esse dinheiro chegou? Qual é a informação que nós temos? Esse dinheiro sempre é do recurso controlado, nunca do recurso livre. Isso aí é para fazer a equalização dos juros dos recursos controlados. Só que os recursos controlados hoje, eles são mais ou menos 1/4 do valor anunciado no Plano Safra. Ou seja, 25% do valor que é anunciado no Plano Safra, quase meio trilhão, quase 500 bilhões de reais, 25% são controlados, 75% são livres. Livres de mercado, juro de mercado, 75%. Que não deveriam nem sequer ser anunciados, na minha opinião. Isso não deveria nem estar no Plano Safra. Mas a festa que eles fazem, né? Ganham comissão nas publicidades e tal, porque estamos dando a maior quantidade de dinheiro para a agricultura. Tá nada. Isso é nada, é dinheiro do próprio produtor que vai lá no banco machichar. Quanto, Antônio, quanto que ele paga no balcão lá? Hoje está variando aí entre 16% a 24%, mais ou menos, porque é livre, né, João Batista? Então, eu posso tomar um crédito. Se eu e você for na mesma agência bancária, para você, certamente, o dinheiro vai ser mais perto de 16%, para mim vai ser mais perto de 24%. Para pegar o mesmo crédito. Por quê? Porque é livre, isso é um recurso livre. É o produtor e o banco que se acertam. Gostei do 16 para mim, eu sou privilegiado. Sérgio Braga, você também é privilegiado? Faça uma pergunta para o doutor Antônio. Doutor Antônio, prazer em tê-lo mais uma vez conosco. Boa tarde. Já pergunto, o governo quer lançar mão de vez de atuar junto ao Plano Safra com toda essa situação, alegando falta de recursos, entregando, como o senhor mesmo disse, aí 75% desses recursos aí para recursos livres, né, para os bancos particulares. Será que esse governo quer entregar de vez, não quer mais participar da agricultura do Plano Safra aqui no Brasil? Seria mais ou menos essa intenção ou não? Boa tarde, Sérgio Braga, que bom estar contigo de novo. Olha, Sérgio, o que eu tive agora, na semana passada eu tive em Brasília, e lá no aeroporto tem um enorme, assim, um outdoor lá, um outdoor interno, né? Um indoor, no caso, lá bem na entrada do aeroporto, falando o maior Plano Safra da história. Então, eu acho que o governo não é que ele tenha abandonado. A questão é que os planos safras, eles desde 2010, a fatia de juros, de recursos livres, só faz aumentar. Só que chegou num ponto que já está até meio ridículo continuar anunciando Plano Safra. Eu já falei isso aqui mais de uma vez. O Plano Safra deveria ser anunciado em São Paulo, pela Febraban, e deixar Brasília anunciar só a parte que ela controla, que a maior parte vai para a agricultura familiar. Isso aí sim, vai lá e anuncia. Aquilo que tu está botando algum dinheiro, está equalizando o juro, está participando do processo, anuncia. Mas aquilo que tu não entra com nada, está anunciando para quê? Só para fazer número grande? Essa é a nossa realidade hoje. E sem falar do mercado de capitais. O mercado de capitais, através dos CRAs, dos FIAGROS, estão colocando aí 150, 180 bilhões de reais no financiamento da agricultura brasileira. Então, quando a gente pega o que é do banco, 75% são recursos livres, juros comerciais. E ainda eu pego lá 180 bi, que são os CRAs e os FIAGROS, que o produtor pega quando ele faz um prazo safra na revenda, quando ele faz um prazo safra na cooperativa, quando ele faz um prazo safra na cerealista. Quando ele faz prazo safra,
ele está participando, muito provavelmente, ele está participando de um CRA ou de um Fiagro, que estão financiando aquela operação. Então, quando eu pego e junto o livro do banco mais o mercado de capitais, quem financia a agricultura brasileira é o privado. A agricultura brasileira é financiada pelos meios privados. Muito bem. Ei, Sérgio, é um plano agiota. Vamos colocar o nome correto desse plano aí. Bom, Serginho, obrigado pela presença. Doutor João. Pois não, Sérgio, pois não? Ô, João, só aproveitar, desculpe, até mesmo essa questão da securitização. Vai sair, não vai sair? Deu água? Até porque aquilo que aconteceu 25 anos atrás, naquele processo de securitização, era com o Banco do Brasil, etc. Agora envolve vários outros agentes. Né? E vai sair, na tua opinião mesmo? Como é que está esse processo? O senhor está acompanhando, Antônio da Luz? Só para poder finalizar. Com certeza, estou acompanhando sim. Inclusive, tive uma reunião com o senador Luiz Carlos Reins agora durante o Carnaval. Fui à casa dele para nós conversarmos sobre formas de viabilizar. Tem coisa que a gente não deve falar ainda. Eu me comprometo a voltar aqui no Tempo e Dinheiro para detalhar em momento mais oportuno, porque justamente a gente quer que as coisas aconteçam, porque o Rio Grande do Sul precisa que algo diferente aconteça. Porque se me apresentar outro estado do país que teve perdas em 2020, 2022, 23, 24 e 25, em 6 safras, perder 5, aí eu acho que essas outras regiões também têm todo o direito. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, algo excepcional tem que acontecer. Que nome que vai ter? Bom, isso a gente pode definir. Os pais e as mães depois definam que nome vai ter, mas que algo excepcional tem que vir, tem que vir. Nós estamos trabalhando já há bastante tempo numa forma de fazer um alongamento bastante substancial. Estamos conectando isso com o projeto do senador Reins, enfim, mas ainda tem várias questões técnicas a serem vencidas, estão sendo vencidas, mas não é um momento oportuno de se detalhar. Agora, é o momento oportuno de deixar claro, o Rio Grande do Sul vive uma situação excepcional e logo nós precisamos aguardar medidas igualmente excepcionais, porque senão a coisa aqui não vai rodar. Muito bem. Antônio da Luz, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Brilhante participação desse grande brasileiro, doutor Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul. Até a próxima. Até a próxima. Prazer grande estar com vocês. Muito bem. Sérgio Braga, daqui a pouco falando de pecuária. Enquanto isso, a gente devolve o comando para a Fernanda Custódio. Batista, bom, e agora nós vamos às notícias do mercado do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. E vamos às cotações, então. Nosso primeiro vencimento aí, o maio 25, café arábica lá na Bolsa de Nova York, ainda parado. Vamos acompanhar como é que tá aqui em tempo real para mostrar para vocês, gente. E depois a gente vai trazer as outras cotações também, tá? Vamos olhar aqui, o mercado está caindo mais de 5% nesse momento, estamos falando de 387,35 centos de dólar por libra peso. Temos todas as cotações, Gleidson, para a gente mostrar aqui também. Agora sim, atualizado ali, a gente tem o março, então, a 409,50, o maio a 387,40, o julho 378,25 e o setembro a 368,75. Conforme a gente falou, os vencimentos mais longos ali a partir de maio caindo mais de 5% nesse momento. Temos a nossa referência também na Bolsa Brasileira, o maio 2025 a 479,50. Estamos falando de dólares por saca, caindo mais de 4%. E vamos ver a nossa referência também para o preço do café robusta lá na Bolsa de Londres, nesse instante caindo quase 4% em 5.446 dólares por tonelada, um dia de forte realização de lucros lá no mercado internacional. Mas para entender essa movimentação, a gente tem agora a participação do Bruno Labs, vamos acompanhar. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro, amigos cafeicultores, vocês estão bem? Bolsas abriram os pregões de hoje realizando, o que é super normal, vindo das altas que nós tivemos nos 3 primeiros dias desta semana. Ontem nós comentamos sobre esse calorão que está ocorrendo, né?
E quando a gente olha com preocupação para essas altas temperaturas neste momento de maturação dos frutos, na realidade, nós estamos temendo um fenômeno que pode aparecer somente lá na frente, no pós-colheita. Mas que fenômeno é esse, Bruno? Bom, pessoal, este calorão que está agredindo todo o Parque Cafeiro e que, se Deus quiser, semana que vem, com a chegada das chuvas, ele vai dar uma arrefecida, o que ele faz? Ele resulta em grãos xoxos, tá? Porque a planta para de enviar água para o fruto, então ele fica xoxo, ele não enche, não grana direito, ou em algo que é muito pior, naquilo que a gente chama de coração negro. O que é o coração negro? Coração negro é uma semente que morreu dentro do fruto. Mas qual que é o problema disso tudo? O problema é que nós podemos ter uma safra ainda menor lá na frente. Quando a gente fala de grão xoxo, de grão que a gente de coração negro, chamado coração negro, nós temos uma perca grande de qualidade em bebida e o que é pior, nós temos uma enorme perca de peso no final, resultando numa quebra ainda maior. Só que essa quebra vai ser sentida somente no pós-colheita, quando o café começar a ser beneficiado e for começar a tirar renda disso. E a pergunta que eu deixo é a seguinte: será que o mercado já está esperando por isso? Ou ainda não? Porque é uma quebra silenciosa e, na minha visão, ainda pouco mensurada e não tem como saber o tamanho desse estrago. Infelizmente é o que ocorreu, precisamos ficar de olho. Por hoje é isso, pessoal. Eu desejo a vocês um ótimo fim de tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Alerta importante aí do Bruno Labs falando dessa quebra silenciosa. A gente vai ficar de olho nessas informações também. Mas vou chamar João Batista Olive, porque semana que vem é o senhor que vai ficar com rodinha no pé. Vai para a Cocapec, é isso? Muito bem. Na feira da Cocapec, lá de Franca, lá na Alta Mogiana, é o Sim Café, que acontece terça, quarta e quinta. Nós fizemos aí uma chamada, estamos publicando uma chamada do Sim Café, está na tela, promovido pela Cocapec. Eu vou estar lá no dia 12, palestrando, fazendo um alerta sobre proteção de preço. O pessoal tem que ficar muito esperto, porque agora essa história de coração negro, pelo amor de Deus, né? E hoje está caindo 4% de realização de lucros. Então, pessoal, fiquem atentos, aí põe na agenda terça, quarta e quinta, o Sim Café lá em Franca, na Cocapec, e na quarta-feira, dia 12, estarei com vocês 5 horas, conversando, trocando informações. Eu vou mais para aprender. Eu vou falar um pouco de mercado de futuros, que a gente domina, a hedge, essas coisas, domino pelo menos um pouquinho, mas eu quero saber muito bem como é que está a essência, a cabeça dos grandes produtores de café da Alta Mogiana, uma dos melhores cafés do mundo. Certo, Fernandinha? Vamos em frente. Certo, João, vamos em frente, a gente vai acompanhar também. Obrigada, viu, João? E vamos em frente. Vamos em frente. Bom, e agora a gente tem as notícias do mercado da pecuária com Sérgio Braga. Semaninha de carnaval, primeira semana do mês de março, o mercado está se ajustando, recebimento de salários, mesmo que pouco, pode até mesmo movimentar um pouco, dar uma trégua para o mercado atacadista e varejista de carne, exportações sobre a importação, né, sobre suspensão de 3 plantas importantes frigoríficas aqui no Brasil pela China. Tudo isso compõe o cenário do mercado nesta quinta-feira. Lá na B3, o mercado reage um pouquinho, voltou acima dos R$300, arroba por vencimento março, 301,60, sobe 1,02%, abril 298,20, 0,73 de alta, maio 298,45, 0,83 de alta, indicador já acumula nesse primeiro dia útil de março ontem, né? Portanto, 0,40 de queda a 309,70. Mercado físico teve 19 praças em queda entre as 32 pesquisadas pela Scott. Uma subiu. 305,50, São Paulo, Barretos, Araçatuba, Goiânia, 280,50, região sul de Goiás, 282,50, Dourados, 295,50, arroba prazo. Próxima tela, Campo Grande, 293,50, mesma cotação de Três Lagoas,
293,50. 10,65 o quilo a prazo no oeste do Rio Grande do Sul. Em Pelotas, 10,95. Portanto, o mercado segue hoje, pelo menos, fazendo um balanço no mercado físico ainda bem fraco e o mercado futuro sinalizando, pelo menos, uma ligeira alta nas negociações. Vamos saber agora, direto do CP, as informações com relação ao que acontece no mercado com a Shirley Menezes. Olá, Shirley, boa tarde. Olá, boa tarde. Nossa equipe de levantamento tem acompanhado um ritmo lento de negócios em todos os segmentos da cadeia da carne. Um ritmo lento na comercialização de animais de reposição, animais para abate e também na comercialização de carne com osso no mercado atacadista da Grande São Paulo. Nesse período pós-feriado, muitos frigoríficos estão alegando que as vendas de carne não estão satisfatórias e, por conta disso, como muitas unidades conseguiram alongar um pouco as escalas em fevereiro antes do carnaval, preferem se afastar das compras ou oferecer preços menores ao pecuarista. Essa pressão, no entanto, tem-se de efeito limitado, já que a oferta de animais não é tão grande e muitos pecuaristas seguem recuados para vendas, principalmente nos preços menores oferecidos. Como poucos negócios têm acontecido, as escalas de abate não estão evoluindo. E o movimento no mercado atacadista pode ser determinante nos próximos dias na definição do nível de demanda da indústria. Podemos ter, então, um aumento mesmo que pontual na demanda, caso as vendas sejam boas. No estado de São Paulo, ontem vimos negócios entre R$ 300 e R$ 320 para arroba de boi, e a média do indicador CPE-Exalc, que fechou em R$ 309,70, está cerca de R$ 18 abaixo dos 15 quilos da carcaça casada, que ontem fechou em R$ 327,30. Desejamos ótimos negócios. Obrigado, boa semana para vocês aí em Piracicaba, Shirley e toda a equipe do CPE. Fernanda Custódio, com você. Sérgio Braga, muito obrigada. Mais um dia aqui em parceria, excelentes informações. Até amanhã. E lembrando que também tem conteúdo, né? Exclusivo depois. Você vai fazer várias entrevistas agora à tarde. Temos algumas programadas, entre elas essa que você viu um trechinho, né? Que acompanharam com a Carolina, a doutora Carolina, né? Cieba. Né? E daqui a pouquinho também nós teremos a participação do Fernando Iglesias, lá da Agência Safras, fazendo um balanço do mercado do boi gordo, entre outras informações. Tudo isso no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Aliás, está aí, né, Fernanda? O 19998132915, né? Aquela degustação que você sempre chama a atenção durante 7 dias de graça, e depois, certamente, as pessoas que fazem parte vão complementar, vão fazer parte de uma grande equipe e produtores bem informados desse nosso Brasil no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. É isso aí, Fernanda. Até amanhã. Até amanhã, Sérgio Braga. E muito obrigada a vocês que acompanharam mais uma edição do Tempo e Dinheiro aqui juntinho conosco. Nós voltamos amanhã com mais informações. Até lá. Tchau!